Bem-vindos a mais um Eco dos Fundos. Neste 11º episódio temos connosco a presidente da CCDR Centro, que por inerência é a presidente do programa Centro 2030, Isabel Damasceno. Olá, viva, muito obrigada pela sua presença. O Centro, infelizmente, foi palco de uns terríveis incêndios agora em setembro. Já tem neste momento concluído o levantamento dos custos provocados pelos incêndios? Muito boa tarde e muito obrigada pelo convite, é com gosto que aqui estou, pois efetivamente o Centro foi mais uma vez assolado por esta catástrofe que aparece de vez em quando no país e desta vez foi complicado também. Felizmente nada que se compare com os de 2017, estamos a um nível muito inferior, felizmente, mas não deixa de ser perturbador. Temos algum levantamento feito, não de uma forma, vamos lá ver, o levantamento quando é feito logo no primeiro embate, há uma tendência muito grande para exponenciar os números, uma tendência lógica. Bem, vou aqui pôr, porque ainda não se sabe bem, nós estamos a fazer ainda o apuramento maior. Mas eu direi que entre 70 milhões, 60 e tal, à volta disso, com algum apuramento à mistura ainda mais fino. Sendo que o principal fator e a principal parcela destes estragos e deste prejuízo é na área da floresta. Na floresta, depois na agricultura. Agricultura, pequenas produções e produções um bocadinho maiores, sendo que as pequenas produções têm um peso significativo. E apesar de tudo, empresas e casas são as parcelas menores, felizmente, não é? Mas que também se calhar são as que importariam custos mais elevados. Têm custos mais elevados e são sempre situações mais sensíveis, porque a floresta é um bocadinho mais distante, não é? Sendo complicado, mas é mais distante do dia-a-dia das pessoas. As pequenas produções agrícolas já têm impacto na vida do dia-a-dia. E, portanto, tiveram um impacto grande, a pessoa de repente fica sem a sua horta, sem as suas pequenas oliveiras ou a sua produção de vinha. Pronto, é um embate grande. E as casas, evidentemente que as pessoas ficarem sem a sua casa tem um impacto muito grande. Mas não é comparável, felizmente, com os incêndios de 2017, mesmo em relação às casas. E já tem ideia de quanto é que já foi pago, desde que os pagamentos ao Centro foram os primeiros? Começaram a 11? Sim. Deve estar à volta de... Nós pagamos nas primeiras parcelas 100 e poucos mil de cada um dos municípios. Devemos ter já triplicado esse valor. Entretanto, precisamente na semana que terminou, na última semana de outubro, foi publicada em Diário da República a legislação que permite a abertura das candidaturas. Acha que mais ou menos tem uma ideia de quantas candidaturas é que serão entregues para estes pedidos de compensação? Nós temos vários temas, conforme eu já disse. Temos desde logo as pequenas produções, que somos capazes de ter para aí 2 mil pedidos. É uma estimativa. É uma estimativa porque depois depende da vontade que as pessoas têm de apresentar a candidatura, embora seja uma candidatura muito simples. As pequenas produções, que são os valores até 6 mil euros, exato. É uma candidatura muito simples, é preencher um formuláriozinho simples e depois o pagamento é imediato. São os tais que nós já iniciamos. E, portanto, eu direi que pela amostra que está a aparecer, são capazes de ser para aí umas 2 mil e tal pedidos. Depois há um aviso aberto que terminou no final do mês de outubro, ou terminaria no final do mês de outubro, mas foi de imediato reaberto para as produções maiores. Estamos a falar sempre da agricultura. Sempre da agricultura, exato. Entretanto, abriu aviso também para as habitações, e nas habitações temos 2 tipos de habitações. As habitações totalmente destruídas e as parcialmente destruídas. O processo das parcialmente destruídas é mais simples. As totalmente destruídas é um processo mais complexo, porque tem a necessidade de fazer um projeto, de tentar perceber se tem condições para construir naquele mesmo sítio, se não tem condições para construir. É um processo administrativo um bocadinho mais longo. Mas neste momento temos as equipas da CCDR com as equipas da Câmara a fazer este trabalho. Esse trabalho em conjunto das equipas, porque isso era uma das coisas que foi logo a ferida de início, o levantamento dos custos competia às câmaras, depois a avaliação propriamente dita já era um trabalho conjunto entre os técnicos das câmaras e da CCDR. A partir do momento em que esse trabalho começou a ser feito, esse trabalho conjunto? Foi de imediato.
Portanto, nós a primeira coisa que ainda estavam os incêndios a acontecer, mas à medida que iam fechando, porque nós tivemos incêndios num dia que acabou, depois começou no outro dia outro concelho, e outro dia outro concelho, mas à medida que iam fechando, ou pelo menos teoricamente fechando os incêndios, e iniciamos logo um processo de auscultação dos municípios para começarem a preencher o mapa que lhe foi disponibilizado, para começarem a preencher os prejuízos. E de imediato começamos neste diálogo, e este trabalho começou de imediato. Isto é baseado num decreto-lei que entretanto já existia, que veio sistematizar a forma de recolha dos prejuízos, porque no passado, quando foi em 2017, foi uma recolha ad hoc, cada um mandava um mapa de qualquer maneira, uma folha A4, era o que fosse. Está mais uma dos exemplos de que se aprendeu de Pedrógão. O que se aprendeu de Pedrógão e dos outros de 2017. 2017 tivemos o Pedrógão e depois tivemos os de outubro. Exatamente. Os de outubro, do ponto de vista de consequências, ainda foi mais dramático. E, portanto, essa aprendizagem deu que realmente este ano houve uma sistematização muito mais eficaz e um trabalho conjunto muito eficaz. Neste momento há praticamente equipas da CCDR em permanência com as câmaras, com mais umas do que outras. Por exemplo, nós temos claramente o município de Albergaria, que foi o mais sacrificado em todos os aspectos. E em todos os aspectos, menos na questão da floresta, que Castro Daire competiu em termos de floresta, também foi muito sacrificado. E temos essas equipas da CCDR a trabalhar em sintonia e em parceria com as câmaras para fazerem esses levantamentos. Neste momento nós sabemos que os pagamentos estão a ser feitos via um adiantamento que foi feito através do Ministério das Finanças. Já há certeza de como é que vai ser financiado o apoio? Ou seja, se vai ser via uma reprogramação do Sustentável 2030 ou do Centro 2030 do Norte 2030? Ainda não, que a gente tenha conhecimento, ainda não. Penso que é um assunto que está a ser analisado a nível do Ministério, mas não temos ainda conhecimento de como é que vai ser feita essa programação para angariar fundos comunitários para este facto. Do seu ponto de vista, qual é que seria a melhor solução? Eu acho que se houvesse possibilidade de transformar Fundo de Coesão em FEDER, que eventualmente uma reprogramação dos programas regionais seria mais facilitada. Isto é, que as candidaturas pudessem depois apresentar aos programas regionais e não ao sustentável. Há uma proximidade maior, há já um trabalho feito com as autarquias muito próximo, e isso talvez fosse facilitador depois do financiamento. Mas isso depois também lhe roubaria recursos para outras prioridades? Não, tinha que ser compensado. Tinha que ser compensado. Por isso é que eu disse, se houvesse possibilidade de transformação de Fundo de Coesão em FEDER, era incrementar os programas regionais com esse fundo de maneira a poder socorrer a esta situação excepcional. Nunca por conta daquilo que os programas regionais têm, porque ele está todo distribuído e não há folga nenhuma para agora estarmos a desviar dinheiro para este acontecimento, que efetivamente foi algo inesperado. Não? É inesperado, mas que na verdade é muito repetitivo. O que é que, na sua opinião, já tem muita experiência no terreno, o que é que podia ser feito para evitar que, verão após verão, as florestas portuguesas sejam alvo destes flagelos? Eu acho que efetivamente uma reforma das florestas, não é? Da gestão das florestas, tornar a gestão da floresta rentável. Portanto, enquanto não tivermos a floresta rentável e a agricultura de certa maneira, mas eu acho que na agricultura que se têm dado passos acertados. Que neste momento há muito mais terrenos cultivados, há muito mais interesse, até propriamente dito jovens, a dedicar-se à produção agrícola. A floresta acho que ainda precisa de uma reforma significativa e, pelo visto, o Governo está com vontade de levar a efeito. Deu 3 meses ao seu Ministro da Agricultura e ao Ministério da Agricultura para apresentar uma proposta de reforma da gestão florestal. E eu penso que efetivamente é algo que precisa de ser feito para haver interesse e ser tratada, porque senão é impossível parar dias com o clima que tivemos em setembro. Sim. É uma conjugação de umidade ou de ausência de umidade, de calor e de vento, que é absolutamente incontrolável. Não é? E foi o que aconteceu. Veria com bons olhos a transferência também para as CCDRs da responsabilidade da gestão da floresta? Das florestas? Sim. Neste momento nós estamos a assistir à agricultura, as direções gerais da agricultura que passaram para as CCDRs. Que não é completamente disparatado do ponto de vista de pensamento estratégico para a região. Acho é que estas transferências, para poderem ter sucesso e correrem bem, têm que ser feitas com alguma cadência. Não podem ser todas ao mesmo tempo. E, portanto, nós estamos a consolidar umas transferências que se efetuaram ainda não há um ano.
Foi o caso da cultura, o caso da agricultura, o caso de uma parte do licenciamento industrial. Houve uma série de competências que foram transferidas muito recentemente para a CCDR. E eu acho que é muito importante que estas transferências se consolidem, que haja efetivamente uma absorção de um pensamento conjunto para depois virem mais competências. Acho que sim. Do ponto de vista estratégico, acho que temos mas não que... para já. Não no para fundo já. É essa paulatinamente. E acha que todas essas transferências que estava a enumerar têm vindo acompanhadas da correspondente dotação financeira? Sim, completamente. Nunca houve qualquer tipo de problema. Houve transferências dos orçamentos dos serviços que foram transferidos para a CCDR, vieram sempre com a respectiva transferência financeira. O centro, para além desta questão dos incêndios, obviamente, também diz-se que o ex-libris do centro é a indústria, o polo da quantidade de indústrias e de empresas que tem lá sediado. Gostaria que o seu programa, quando eu digo seu, esse do centro, pudesse ter mais dotação para apoiar as empresas. Não, eu julgo que tem... Estou a falar do centro. Centro 2030. Estamos a falar do Centro 2030. Acho que efetivamente a dotação, que é a percentagem maior da nossa dotação, dos 2,2 mil milhões de euros, cerca de 52% ou 53% são para o setor, para a competitividade, digamos assim. De uma maneira geral, pode não ser para a empresa diretamente, mas é para as áreas de acolhimento empresarial, para a ideia da competitividade. Acho que é suficiente para o programa ter um equilíbrio territorial. Mas não a preocupa o facto de uma das grandes alterações introduzidas no PT 2030 foi afastar a possibilidade das grandes empresas serem elegíveis para os apoios, a não ser que venham com pequenas empresas num regime de copromoção, por assim dizer. Isso de alguma forma não acaba por prejudicar é evidente a que era muito bom que fosse possível tudo. As pequenas, as micro, as médias, as grandes, isso era o ideal. Mas não sendo possível, porque foi a regra imposta pela Comissão Europeia, eu prefiro ter dinheiro para apoiar as micro, as pequenas e as médias do que as grandes, porque efetivamente o tecido empresarial da região é destas empresas. O nosso tecido empresarial é das médias e das pequenas e das microempresas. Esta é que é a nossa realidade. Nós temos tradicionalmente esse retrato que acaba de traçar. Nós precisamos desesperadamente de ganhar escala, certo? De ter mais médias empresas e que as médias empresas passem a grandes, porque de outra forma a economia do país não avançará tanto. É bom que isso aconteça, mas também não é preciso que esteja tudo grande. Acho que isto que equilibra o tecido empresarial e a própria competitividade. Uma grande empresa, e nós já tivemos infelizmente experiências dessas no país, se por qualquer razão se resolve deslocalizar, tem uma consequência enorme na região onde ela estava instalada, em termos de desemprego, em termos sociais, em todos os aspectos. Enquanto que as pequenas e médias conseguem equilibrar-se melhor perante as conjunturas internacionais e as pandemias, etc, etc. E isso acaba por dar um equilíbrio e uma sustentação económica e social às regiões. Portanto, eu volto a dizer, é importante haver grandes empresas. Mas há poucas grandes empresas. Há poucas grandes empresas e considero que o país era bom que tivesse maiores grandes empresas. E que instrumentos é que acha que fazem falta para as empresas ganharem escala? Eu acho que há uma certa tendência para o isolamento, elas não se associarem, não criarem... É uma questão de mentalidade, mais do que a ausência de instrumentos financeiros? Sobretudo é uma questão de mentalidade, eu acho. Acha que é por isso que instrumentos que o Banco de Fomento, por exemplo, põe à disposição parecem não cativar o interesse das empresas, ou o problema está na forma como o banco funciona? Eu acho que há uma responsabilidade mista. Há uma tendência natural a não procurar este tipo de apoios por uma questão de mentalidade e de cultura, mas acho que também o Banco de Fomento tem que afinar os seus procedimentos. O que é que gostaria de ver mudado no banco? Mais próximo daquilo que são as necessidades das empresas, e eu acho que não houve essa proximidade. Não houve desde nunca? Ou seja, sentiu algum tipo de mudança, por exemplo, entre a passagem e mudança da CEO de Beatriz Freitas para Ana Carvalho? Acho que nunca houve. E está expectante de que agora que a nova alteração... A esperança é a última coisa a perder, não é? E portanto tenho alguma esperança de que a coisa mude, mas tem que mudar.
objetivamente tem que mudar. Senão que sente que o banco não faz, não cumpre as suas funções. Senão não cumpre a sua missão. Há aqui também uma questão que poderia também, se calhar, ajudar as empresas a ganhar escala. Gostaria de ter visto no Orçamento de Estado que uma revisão em baixa mais significativa da taxa de IRC. É interessante para as empresas e para a competitividade. Mas o Orçamento de Estado ou a política é a arte do possível. E, portanto, foi o que foi possível. Mas se fosse possível uma percentagem maior, era melhor. Acha que politicamente se perdeu uma oportunidade, ou melhor, a política acabou por fazer desperdiçar uma oportunidade que teria sido benéfica para o Acho que os objetivos políticos eram mais importantes neste momento do que qualquer taticismo para fazer descer. Ou seja, na verdade, acabou por ser preferível descer menos o IRC e termos um orçamento aprovado do que entrarmos numa crise institucional. Tal e qual, interpretou direitinho aquilo que eu quis dizer. Tal e qual. Receia que no próximo orçamento se acabe por viver em duodécimos, porque se vai voltar a colocar a mesma situação? Acho que é muito tempo ainda para fazer essa futurologia. As coisas na vida mudam de um dia para o outro e na política então com uma rapidez enorme. Vamos aguardar. O que importa agora é termos orçamento. É importante para tudo. Para o país, para a economia, para as famílias, para tudo. E se tivermos orçamento, vamos executá-lo. E depois logo se vê o que é que vai acontecer para o ano. Voltando aqui um bocadinho atrás, ainda para a questão da dimensão das empresas, com o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, como é mais conhecido, ou a Bazuca, criou-se um modelo que é o das agendas mobilizadoras, que no fundo é um bocadinho a ideia que já se tinha das grandes empresas agirem com promoção ao nível da política de coesão, mas esta foi claramente uma marca do PRR. Gostava que esta lógica se perpetuasse nos fundos europeus? Não, é uma lógica muito interessante e, teoricamente, eu gostaria que sim, que houvesse sempre oportunidade de ter alguma verba para agendas mobilizadoras no futuro. Tenho, por outro lado, algum receio. É que a sua execução não seja eficaz a tempo e horas. Que é o grande problema do PRR, como todos sabemos, não é? E as agendas particularmente nas agendas mobilizadoras. Particularmente nas agendas mobilizadoras, porque é muito mais fácil, apesar de tudo e das dificuldades, fazer uma obra física, fazer uma escola, fazer um centro de saúde, fazer uma residência de estudantes, etc., do que, apesar das dificuldades, como digo, que são várias, de mão de obra, de empreiteiros, de toda a ordem, até de materiais, do que de levar à prática as agendas mobilizadoras, porque, como o nome indica, são muito mais imateriais, são muito mais de interesses, de parcerias, de redes, e, portanto, eu receio que se não tiverem sucesso, não digo todas, mas pelo menos um número interessante das agendas mobilizadoras que se não tiverem sucesso até 2026, que é o prazo que temos, que possam desmotivar o interesse neste projeto, o que é uma pena porque o projeto está bem idealizado, é muito interessante, gostaria de lhe dar continuidade, mas vamos todos aqui torcer para que corra bem. Do seu ponto de vista, o problema foi as agendas foram mal desenhadas, ou seja, foram consórcios se calhar excessivamente grandes e que tornam ingerível um consórcio tão grande, ou foi um problema de vicissitude? Por exemplo, estou a pensar nas agendas da energia, centros no hidrogénio, de repente percebemos que é uma... Acho que há as duas coisas. Há agendas em que houve uma ambição desmedida de fazer uma rede enormíssima, com parceiros que nunca mais acabam e que é muito difícil depois de conciliar interesses e vontades, não é? Esse foi um problema. Acho que é muito mais fácil concluírem-se até 2026 agendas muito mais equilibradas do ponto de vista de parcerias, mais pequenas. E depois a conjuntura também não ajuda, não é? E, portanto, aí tem razão que há alguma tipologia de agendas que também vão sofrer com essas consequências todas. Vocês têm feito pressão enquanto CCDR porque as agendas mobilizadoras, na verdade, têm que estar concluídas até dezembro de 2025, embora há aqueles 6 meses adicionais. Vocês estão a fazer pressão junto do Executivo ou junto da estrutura de missão para que se tente em Bruxelas negociar esse acréscimo de 6 meses que poderíamos ter? Sim, claro que sim. Junto do Governo mesmo, que sentimos que há dificuldades no terreno de executar o PRR. Agendas, sem dúvida, mas até o PRR na totalidade de uma forma geral. Mas isto nem vale a pena sermos nós a pressionar, porque o Governo sabe isso bem, o nosso Ministro sabe isso muito bem,
E com certeza que agora o nosso objetivo é fazermos a pressão necessária, nós também, CCDR, junto dos promotores e dos beneficiários, para executarem o mais depressa possível. É o nosso papel, andamos permanentemente junto dos beneficiários, muito, não tanto as agendas mobilizadoras, não estamos tão diretamente ligados, mas dos nossos beneficiários, municípios, sobretudo municípios, universidades também, e politécnicos, para executarem, porque o prazo termina em 2026, ponto final. Este é o nosso discurso. E não podemos trabalhar noutro discurso, tem que ser este. Acha que, no fim, em 2026, Portugal vai acabar por não conseguir executar os 22,2 mil milhões que tem direito? Eu estou em crer que, se não conseguir mesmo os 22,2, que consiga valores muito aproximados, mas vai ser um esforço de toda a gente, de todos os parceiros, muito difícil. E imagine, na sua região, se houver agendas mobilizadoras que vão ficar pelo caminho, ou pelo menos que não conseguem a totalidade dos objetivos a que se propuseram, já pensou o que é que lhes vai fazer para tentar ajudá-las a, se forem, sendo projetos válidos que são, com um impacto dinamizador na economia, o que é que vai tentar fazer para as ajudar? Não, só há duas hipóteses, ou tentar encontrar soluções dentro do Orçamento de Estado, que é sempre complicado, como é imaginável, ou então termos dentro do nosso próprio programa 2030, encontrar soluções para lhe dar continuidade ou para permitir que elas terminem. Portanto, provavelmente, dependendo do andamento, das conclusões, de como vai acabar o PRR, provavelmente terá que haver a prazo uma reprogramação dos nossos programas para poder vir absorver algumas coisas do PRR que possam aqui ou ali ter corrido menos bem. Tem ideia de alguns projetos que já tenha indicado ou sinalizado de que vão precisar desse tal faseamento que Bruxelas agora permite, precisamente para essas circunstâncias, em que a parte do projeto que não encaixa no PRR depois ser executado com verbas do PT 2030 ou se calhar empréstimos do BEI ou orçamento por exemplo, também é outra alternativa. Já tem na não, sua região já tem algum tipo sinalizado. Já não tenho investimento sinalizado nesse sentido. Mas temos a noção que poderá haver, não está propriamente dito sinalizado, olha, este projeto de certeza que não vai conseguir acabar no PRR, mas nós que estamos a acompanhar muito perto temos uma noção de que haverá uns 3 ou 4 que dificilmente acabarão. Essa reprogramação que me falou, dependente do PRR ao nível do Portugal 2030, será mais fácil pelo facto do novo quadro comunitário estar a iniciar-se tão tardiamente? Acredito que sim, e há aqui um motivo forte, não é? Se for por incapacidade impossível, mesmo total, de terminar no PRR, eu acho que há aqui uma justificação para se poder fazer essa reprogramação, porque nós sabemos que Bruxelas nunca reage muito bem às reprogramações dos programas. Por eles começava-se de uma maneira e acabava-se como estava. Mas acho que haverá aqui um motivo fortíssimo para podermos introduzir essa possibilidade de uma reprogramação. E sim, também o facto de ainda não estar muito adiantado, porque no fundo o nosso 2030 acabou por se arrastar do ponto de vista de início, não é? Exato, precisamente. Pelo atraso com que acabou o 2020, não é? Isto tudo está em cadeia. E que se introduz um PRR pelo meio. Se introduziu um PRR pelo meio. Com a mesma dimensão de um quadro comunitário normal. Tal e qual, portanto, em simultâneo nós estávamos a terminar o 2020, que ainda está neste momento em fase de encerramento formal, administrativo, de contas, etc. Estamos a arrancar o 2030 e temos o PRR com um objetivo até 2026 e temos no 2030 objetivos exigentíssimos para 2025. Exato, a tal aplicação da regra de mais 13, a chamada regra da guilhotina, que se não se consegue executar é dinheiro a devolver e ninguém quer fazer isso. Portanto, temos aqui a curto prazo objetivos muito exigentes que temos que estar todos muito atentos. Eu perguntava-lhe precisamente se... até já se fala no pós-2028, ou seja, no quadro comunitário seguinte, com a entrada entrada em funções da nova Comissão Europeia, gostaria de ver uma alteração da lógica da atribuição dos subsídios, passando a utilizar a lógica que se aplica agora ao PRR, ou preferia ver uma continuidade das regras que já são utilizadas hoje em dia ao nível da política de coesão? Muito melhor as regras que atualmente se utilizam das regiões e da distribuição por regiões. Porquê? Porque acho que a proximidade que ajuda não só a distribuir melhor o dinheiro, como a controlar a sua execução. E eu acho que um dos grandes problemas do PRR, que não é a altura de o corrigir, porque agora o que nos interessa a nós no PRR é executar,
e estamos todos focados nisso, mas um dos grandes problemas do PRR foi a sua centralidade. Foi um programa pensado para ser gerido pelas administrações centrais, pelos organismos das administrações centrais. Houve agora uma correção aqui ou ali, no caso das escolas, nós também já estamos a gerir o programa Escolas do PRR, mas inicialmente tudo isto estava centralizado. E eu acho que nem a Administração Pública Central estava preparada para uma coisa destas, e a verdade é que tem tido dificuldades na sua gestão, e por outro lado a máquina de fundos está montada nas regiões, com muita experiência de há muitos anos. E, portanto, eu continuo a achar que é um erro se vierem a pensar no 2030 futuro numa gestão centralizada. E acha que se deveria, de alguma forma, quando diz que a máquina dos fundos está montada a nível regional, pergunto-lhe se receia que em auditorias futuras, quer seja do nosso Tribunal de Contas, quer seja do Tribunal de Contas Europeu, e quando a faço a pergunta nem a faço só em relação a Portugal, mas a todos os países beneficiários da bazuca, que se venham a detectar mais erros e fraudes do que aquelas que se normalmente detectariam ao nível da política de coesão. Não, eu isso não acho que não. Isso acho que não. Não é o facto a centralidade não significa que vão encontrar mais erros, ou isso não. Acho é que havia, para se executar um programa desta dimensão, que é equivalente a um programa dos normais, como Exato. disse bem, é preciso haver uma grande experiência, uma máquina muito oleada na questão dos avisos, das aprovações de candidaturas, nas submissões de candidaturas, aprovações de candidaturas, pagamentos, esta máquina toda. E os serviços da administração central que ficaram com estas incumbências nas várias áreas não tinham prática destas atividades todas, enquanto nas regiões esta prática vem montada desde os primeiros quadros comunitários. De futuro também, relativamente ao próximo quadro comunitário, a região centro vai perder a região oeste e Val do Tejo, que vai passar para a CCDR de Lisboa. Entende isto como uma perda? Vamos lá ver, acabo por sentir, porque houve uma proximidade muito grande. Eu hoje venho para aqui de uma reunião no Oeste, de apresentação e da apresentação das exigências para o 2030, sobretudo para 2025. E, portanto, foram muitos anos deste trabalho próximo com esta gente, quer do Médio Tejo, quer com os autarcas do Médio Tejo, quer com os autarcas do Oeste. E, portanto, consideramos-los como fazendo parte da região. É evidente que a sua saída é uma perda. Agora, se efetivamente do ponto de vista estratégico é a vontade deles, nós nunca estamos aqui para complicar a vontade de ninguém. Se eles estão convictos de que do ponto de vista daquilo que pretendem, do seu desenvolvimento, da sua afirmação no território, é a melhor solução, sim senhor, a parte é como quando a gente vê partir os filhos, também nos custa muito, mas percebemos que pode ser para bem deles. Aqui é um bocadinho isso, mas custa um bocadinho, é uma perda. E falando de vontades e de partir, não posso deixar de lhe perguntar, já tem planos para a sua eventual recandidatura à presidência do Centro? Tenho planos muito firmados na minha cabeça, não haverá eventual recandidatura. Não haverá? Não haverá. Vai terminar por aqui a sua carreira como presidente da CCDR? A minha carreira como presidente da CCDR faço com grande gosto. Enquanto estiver, estarei de alma e coração e empenhadíssima, mas julgo que faz todo sentido que na próxima o ato eleitoral, que se imagina que seja após as eleições autárquicas, Exato. É o que está previsto, que dê lugar ao outro, e eu vou usar a minha reforma, que também preciso. E que seguramente já mereceu. Isabel Damasceno, foi um prazer conversar consigo. Este Eco dos Fundos fica por aqui. Fique connosco e continua a acompanhar-nos. Obrigado.